Queridos amigos, nesta semana nós vamos comemorar na sexta-feira a morte do Senhor Jesus Cristo e no domingo celebraremos a sua ressurreição. Portanto, para o mundo cristão é uma semana importante e interessante. E por isso hoje resolvi falar acerca de Cristo e seus dois corpos, tomando como base o texto de Lucas 22, 19 a 20, que leio. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Essa expressão de Jesus, isto é o meu corpo que é dado por vós, meu sangue derramado por vós. Essa expressão nos leva a observar que Jesus Cristo tem dois tipos de corpos. E é sobre eles que eu quero falar. Primeiro tipo de corpo é o corpo físico de Jesus Cristo. Este é o meu corpo, isto é o meu corpo. Ora, quando Jesus falou isso acerca do pão, quando falou isso acerca, o sangue acerca do vinho, ele estava se referindo ao corpo que ele tinha. Isto é o meu corpo. Jesus tinha um corpo físico e todos ali estavam vendo. Ele estava repartindo o pão e distribuindo, ele estava falando, ele estava ali reclinado à mesa. Enfim, todos estavam vendo o corpo de Jesus e estavam com ele há muito tempo, há vários anos, junto com Jesus. O corpo físico de Jesus, ele era extremamente necessário se Jesus queria nos salvar. Era necessário. Por isso, a encarnação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo sempre foi Deus. Mas aí é dito o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, se fez ser humano, se fez um homem e habitou entre nós, morou entre nós. O corpo físico era importante, porque ele precisava se encarnar, ele precisava desse corpo físico para ser homem. É claro que não é só o corpo físico, é uma mente humana, um espírito humano, um jeito de ser humano que ele assumiu. Ele era Deus, e apenas Deus. E olha essa palavra apenas, hein? Ele era apenas Deus, mas agora, com a encarnação, ele se torna também um ser humano. Ele é um ser humano. E porque era um ser humano, porque tinha um corpo físico, ele pôde morrer na cruz. Sem encarnação não haveria cruz. E é nessa cruz que ele salva a humanidade, que ele reconcilia todo o universo, todo o cosmos com Deus, novamente. Portanto, Jesus ter um corpo físico era extremamente importante para a sua missão de salvação. E outra coisa, é neste corpo físico, só que agora renovado, glorificado, que ele vai ressuscitar dos mortos. Ele morre na cruz, sim, seu corpo fica na sepultura, mas no domingo ele ressuscita, ele volta a viver com aquele corpo que ele tinha. Claro que é um corpo agora renovado, é um corpo extremamente melhor do que o corpo da sua vida terrena, mas continua sendo o corpo físico de Jesus Cristo, continua sendo. Assim, Jesus tem um corpo que é para sempre, Jesus tem um corpo que é eterno,
Jesus tem um corpo no qual ele vai viver como pessoa humana, no qual ele vai viver como Deus encarnado. O corpo para Jesus é, portanto, de vital importância. Esse corpo é tão importante que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 1 e 2, refere-se assim acerca de Jesus e do seu corpo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. João diz que eles apalparam a Jesus. Foi o corpo físico de Jesus que foi pregado na cruz, foi o seu sangue que ele derramou na cruz para nos salvar. Portanto, o corpo físico de Jesus foi para ele de extrema importância e ele se agradou, ele se alegrou em ter esse corpo físico. O que é que entendemos então do corpo físico de Jesus? É dele, é só dele, pertence apenas a ele. Os homens podiam apalpar esse corpo, mas era só dele. Jesus, é interessante isso, valorizou o seu corpo físico. Você nunca vê Jesus desprezando o seu corpo. Pelo contrário, Jesus o alimenta, Jesus dá a ele o descanso de vida, devida em relação aos seus afazeres. Jesus sempre valorizou o seu corpo. O texto diz que, cansado da viagem, Jesus sentou à beira de um poço em Samaria. Olha, cansado da viagem, andou muito, aí descansou, porque precisava descansar. Jesus cuidava bem do seu corpo, Jesus amava seu corpo. Hoje em dia, infelizmente, vivemos um cristianismo deturpado que desvaloriza o corpo. O corpo é sempre visto como mal, o corpo é sempre visto como aquele que nos leva a pecar. O corpo é sempre visto como desprezível. O espírito não. O espírito é que é bom, o espírito tem comunhão com Deus, o espírito é que faz grandes coisas de fé, etc. E desprezamos, de um modo geral, o corpo. Isso é terrível hoje em dia, principalmente entre aqueles que seguem a Jesus. Essa desvalorização do corpo. Ou desvalorizamos o corpo de uma outra forma, fazendo com que o corpo seja uma fonte de ganhar dinheiro, uma fonte de tirar proveito do outro, né? Então alguém está doente, aí se diz o seguinte: vem aqui, eu vou curar você, mas você tem que dar uma oferta muito grande, uma oferta de fé, para você ficar curado. Quer dizer, olhamos o corpo e fazemos dele uma mercadoria. Isso está muito em voga hoje. Então, o corpo é desprezado por ser transformado em mercadoria para ganhar dinheiro. Alguns, né? Ganhar dinheiro em cima do corpo alheio. Enfim, o corpo é desvalorizado. O que é que Jesus, com a sua encarnação, Jesus com seu corpo nos ensina? Que nossos corpos, o de cada um de nós, deve ser valorizado. Nosso corpo faz parte da nossa individualidade, da nossa pessoalidade. Eu só sou quem sou por causa deste corpo que eu tenho. Então, meu corpo deve ser valorizado por mim. O que isso significa? Aquilo que tantas vezes eu já falei aqui. Faça exercícios físicos, vá numa academia. Se for o caso, se isso for bom para você, vá numa academia. Cuide bem do seu corpo, exercite, tenha boa alimentação, descanso, trabalhe num trabalho que realmente você goste. Se você trabalha sentado o dia todo, pratique atividades físicas, aí é obrigatório. O corpo não pode ficar o tempo todo sentado, em inércia, mas pratique os exercícios físicos. Isso é importante. Lembre-se de cuidar da sua saúde mental também. Porque se você vive estressado, amargurado, o tempo todo triste, zangado, com
medo de tudo, se você vive assim o tempo todo, isso vai refletir em seu corpo, e em doenças, em mal-estar, em um monte de coisa ruim do que o seu corpo vai começar a ter, por conta da sua saúde mental que não anda boa. Portanto, cuide dela, seja uma pessoa de paz, confie em Jesus, confie em Deus na sua vida, viva com tranquilidade, viva com amor, viva com amizade com as pessoas. Para de ficar brigando com um e outro. Viva com amizade, viva com tolerância, viva com bons olhos na vida, né? Mas Jesus também tem outro corpo, porque esta palavra, isto é o meu corpo, falando acerca do pão, ele está dizendo que aquele pão simbolizava o corpo dele. Isto é o meu corpo. Esse pão aqui que eu estou dividindo, que eu estou partindo e dividindo para vocês, é o meu corpo. Então, Jesus dá um caráter diferente a seu corpo, que é o caráter, naquele momento, do pão dividido entre eles para alimentá-los. E ele diz, isto é o meu corpo dado por vós, que eu estou dando em favor de vocês, eu estou dando para vocês. É o meu corpo que eu estou fazendo com que vocês comam, com que vocês coloquem para dentro de vocês, simbolizado naquele pão, simbolizado naquele vinho. Do que é que Jesus está falando? Ele está falando que ele tem um outro corpo, além do corpo físico que ele tinha. Que outro corpo é esse? O outro corpo de Jesus é o comunitário. É o comunitário. É aquele formado por todas as pessoas que o seguem, todas as pessoas que o amam. Este é o meu corpo, dado por vós. Dado por vós. Então, vocês vão ser também o meu corpo. Jesus Cristo agrega a si todos aqueles que são seus. E faz com que estas pessoas façam parte do seu ser, da sua própria pessoa, da sua existência pessoal. Então, os discípulos de Jesus fazem parte dele. Veja o que é que ele diz em João 17. Vou ler alguns textos desse capítulo. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Que eles, esse grande número de discípulos, que eles sejam um em nós. Um em nós. Portanto, os discípulos fazem parte desse nós, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os discípulos fazem parte. Sejam um em nós. Então, nós e eles somos um. Nós e eles estamos juntos. Nós e eles, de alguma forma, somos a mesma coisa. Nós estamos juntos, para que sejam um em nós. E aí, continua Jesus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu neles. Ou seja, eu vivo neles. Eu existo neles. E eles sejam um comigo. Eles estejam em mim. Esse é o corpo coletivo de Jesus. É o segundo corpo de Jesus. O primeiro é o físico, o segundo é o coletivo. Ele abarca todos os que o seguem. Veja essa frase do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 27. Vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Veja, um corpo ele é formado de membros. Vários membros, diferentes membros, cada um com a sua função. Mas cada membro não é o corpo sozinho. O corpo é tudo funcionando bem. Todos os membros unidos, ligados e funcionando bem. Isso é o corpo. Isso é o corpo. Vós sois o corpo de Cristo. Então, nós que somos milhões, quiçá bilhões, nós somos o corpo de Jesus, o corpo comunitário dele. E cada um de nós é um membro desse corpo. Isso é importante. Então, há um corpo coletivo de Cristo.
Ele não tem apenas um corpo físico, ele tem também um corpo coletivo que abrange todo mundo. Agora, onde é que Jesus formou esse corpo coletivo? Ele formou na cruz, quando morreu. Foi lá que ele organizou esse corpo para si. Foi lá que ele conquistou esse corpo para si. E a partir de Jesus na cruz, tudo é dele e tudo também é nosso. Quando Jesus olha para si, ele não vê apenas o seu corpo físico glorificado. Não, ele vê a todos como parte de si. Ou seja, quando Jesus olha para si, ele não vê apenas ele sozinho. Ele vê todos nós nele. Todos nós. Jesus, ao olhar para os discípulos, ele está olhando para si próprio. E quando ele olha para si, ele vê os discípulos. Ele vê os discípulos. Tem uma propaganda e uma técnica, né, hoje, que você consegue, com pequenas fotografias, ir saindo delas e formar um rosto, por exemplo. E eu vi uma propaganda na qual, assim, haviam rostos de várias pessoas, e aí eles iam, o rosto de várias pessoas iam diminuindo na tela, e eram muitos rostos, e daqui a pouco era formado o rosto de uma grande pessoa, com aquelas pequenas fotos de cada uma. É mais ou menos isso, né? Graficamente, é isso que Jesus é. Jesus é Jesus, ele é ele, mas ele agora, ele é formado de todo mundo que o segue, todo mundo que o segue. Nós estamos nele e ele está em nós, né? Então, quando Jesus nos vê, ele nos vê como ele mesmo. Quando ele olha para si, ele nos vê, porque nós somos dele. Ora, o que isso significa para nós? Que consequências traz para nós? Então, veja bem, se nós somos o corpo comunitário de Cristo, Cristo é nós, se nós o somos, então significa que eu sou de Cristo e você é de Cristo. E nada no mundo pode mudar isso. Nada. Ninguém pode nos tirar de Cristo. Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta Paulo. A fome, tribulação, coisas do presente e do porvir? Nada nos separará. Se eu sou corpo de Cristo, nada me tirará de lá. Olhe, nem mesmo os meus pecados vão me tirar de lá. Porque meus pecados já foram perdoados na cruz. Nada me tira desse corpo. Outra coisa, e porque nada me tira, plena confiança na vida. Sei do que vai me acontecer, sei que estou com Cristo e estarei com Cristo. Plena confiança em viver, sem medo do futuro. Segunda coisa, eu só sou Cristo com os meus irmãos, porque esse corpo é coletivo. Não é apenas não é apenas Jesus e eu, Watson. Não, é Jesus e todo mundo crê nele. Então, eu só sou corpo de Cristo com meu irmão, com meus irmãos e irmãs. Por isso, com eles eu devo ter comunhão verdadeira em Cristo. Amor, amizade, paz, boa vivência, convivência, ajuda mútua. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não sou sozinho, eu preciso do meu irmão. Eu preciso dos outros na minha caminhada cristã. Eu preciso dos demais para ser Cristo. Outra coisa, temos de ser Cristo na ação. Se somos o corpo de Cristo, a gente tem que ser Ele. Ou seja, o que Ele fez, nós também vamos fazer. Amar todas as pessoas, não ficar xingando grupos, não ficar xingando gay, xingando trans, xingando outras pessoas. Não, amando essas pessoas, conversando com elas, demonstrando interesse pelas pessoas e fazendo o bem. Fazendo o bem. Tudo que você puder fazer de bem, faça. Agora, os dois corpos, na verdade, são um. Jesus é uma pessoa individual, ele também é coletivo e os dois se tornam um. Jesus é um só. Ele é ele mesmo e ele é todos nós. Que bom.
Cristo, essa pessoa maravilhosa a quem servimos e de quem somos. Deus os abençoe.